glorioso dia não chega? Porque va a llegar. Porque vai chegar? Va a llegar. Vai chegar! Va a llegar. Vai chegar! Mientras ese glorioso día llega, Enquanto esse glorioso dia não chega, yo quiero hablar con ustedes un poco hoy eu quero falar com vocês um pouco hoje de cómo mantener de como manter su sanidad. sua cura. Me da mucho gusto verte aquí, Augusto. Que muito bom, Augustinho, te ver aqui. Cómo mantener lo que Dios hace en tu vida. Como manter o que Deus faz na sua vida? Lo que yo voy a falar hoy O que eu vou falar hoje son principios espirituales são princípios espirituais que aplican, que aplicam, que son verdad que são verdades para cualquier bendición que tú recibes. para qualquer bênção que você recebe. Entonces, si tú no vienes por cura, Então você não vai vir aqui por cura. esta palabra también te interesa, Essa palavra também te interessa. porque casi todos aquí hoy Porque quase todos aqui hoje, vinieron porque necesitan algo. porque vieram aqui porque necessitam de algo. Y nosotros tenemos que aprender, E nós temos que aprender cuando Dios nos da lo que necesitamos, que quando Deus dá o que nós necessitamos, cómo quedarnos con ello, vamos a quedarnos con ello. receber dele. Cómo no perder la bendición. Como não perder a bendição? Porque muchas veces Dios da bendición, Porque muitas vezes Deus nos abençoa, pero la perdemos. pois nós perdemos depois. Y yo quiero hablar de eso hoy, E eu quero falar disso hoje, porque al final vamos a orar. porque no final nós vamos orar. Y no solo por los enfermos, E não só pelos enfermos, por toda aquella necesidad. porque todo aquele que tem necessidade. Porque Dios Porque Deus es un Dios que bendice. é um Deus que abençoa, Porque es un Dios que quiere responder, é um Deus que quer te responder, no solo con cura, não só com cura, con vida abundante. com vida abundante. Pero tenemos que saber Mas nós temos que saber cómo mantener como manter esa bendición essa bênção que Dios nos da. que Deus nos dá. Cuando hay un impacto de sanidad en el cuerpo de una persona, Quando há um impacto de cura no corpo de uma pessoa, cuando hay un impacto de una bendición, quando há um impacto de uma bênção, no tiene que ser necesariamente cura. não tem que ser necessariamente uma cura. Puede ser una liberación, Pode ser uma libertação, puede ser una restauración de una relación familiar, pode ser uma restauração de um relacionamento familiar, puede ser una puerta de bendición financiera que Dios abre para ti. pode ser uma porta de uma bênção financeira que Deus abre para você. Piensa en la necesidad que traes hoy. Mas quem sabe a necessidade que Ele traz hoje? Tú sabes qué necesidad traes. Você sabe qual é a necessidade que você vê aqui? Y Dios conoce la petición que traes en tu corazón. E Deus conhece o pedido que está no seu coração. Entonces vamos a empezar a trabajar con Dios Então vamos começar a trabalhar com Deus desde ahorita. desde agora. No vamos a esperar al final a que alguien ore por ti. Não vamos esperar lá no final para que alguém ore por você. Porque el Espíritu Santo está aquí. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque está entre nosotros. Porque Ele está entre nós. Porque está en ti. Porque Ele está em você. Y vamos a pedirle que venga sobre nosotros. E vamos pedir para que Ele venha sobre nós. Que tome el control de nuestro Porque Ele tome o espíritu, controle do nosso de espírito, nuestra alma y de nuestro nossa alma e nosso cuerpo. corpo. Y que Él empiece a Que hacer Ele su comece a obra fazer a sua obra en nosotros em nós. desde ahorita. Desde agora, agorinha. Así es que tú enfoca E la assim você petición que coloca o traes foco hoy. na bênção que Ele traz hoje. Porque ya sabes Porque você já sabe. cuál es tu petición. Ele já sabe qual é o seu pedido. Él lo sabe. Ele sabe. Y tú enfoca tu atención en ese pedido. E você coloca a sua atenção nesse pedido. Y todo lo que yo voy a hablar aquí, E tudo que eu vou falar aqui, tú lo vas a entender e você vai entender. y lo vas a aplicar E você vai aplicar a esa necesidad que tú a essa tienes. necessidade que você tem. ¿Entendemos? Entendemos? Amén. Amém. Cuando hay un impacto Quando há um impacto del poder de Dios en tu do vida poder de Deus na sua vida, y te entrega lo que tú quieres, e Ele te entrega o que você quer, la sanidad, a cura, libertad, a libertação, restauración, a restauração, finanzas, a finança, lo que tú estás necesitando, o que você está precisando. ¿qué es lo que va a suceder? O que vai acontecer? El enemigo O inimigo va a venir
vai vir rápidamente rapidamente y va a tratar de robar eso que Dios ya te entregó. e vai querer logo roubar aquilo que Deus te deu, a cura, a libertação. En las salas de cura Na sala de cura, vemos personas que vienen vemos pessoas que vêm y que son sanadas, e que são curadas, pero debido a que no están fortalecidas en la fe mas porque não estão fortalecidas na fé y en la palabra de Dios, e na palavra de Deus, pierden su sanidad. perde a sua cura. Nosotros Nós, hoy hoje, no queremos ver não queremos ver gente impactada por Dios, gente impactada por Deus, que reciba sanidad, que receba a cura, que reciba liberación, que receba a libertação, que mañana, pasado o en una semana reciba la respuesta a su petición que daqui a uma semana receba a resposta do seu pedido, y que pierda Y esa que- bendición. perca essa bênção. Por eso esta palabra es importante que Por la isso que essa aprendas. palavra é importante que você aprenda. Debido a no estar fortalecido en la Debido- fe Porque vocês não estão fortalecidos na fé y en la palabra de Dios, e é na palavra de Deus es que el enemigo é onde o inimigo puede robar pode roubar lo que Dios ya te o que entregó. Deus já te entregou. ¿Qué estoy queriendo decir entonces? Então eu estou crendo nisso agora. Necesitamos fortalecernos en nuestra Nós fe. precisamos fortalecer a nossa fé. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Nós Dios. precisamos fortalecer a nosso entendimento na palavra de Deus. El enemigo, O inimigo, cuando se trata de sanidad, quando se trata de cura, siempre hace esto. sempre ele faz isso. Dios sana Deus cura y el enemigo trae un síntoma. e o inimigo traz um sintoma. Si Dios sanó un dolor de pierna, Se Deus curou uma dor na perna, el enemigo va a traer o inimigo vai trazer ese mismo síntoma. esse mesmo sintoma. No va a traer un dolor de cabeza, Não vai trazer uma dor de cabeça. no va a traer un dolor de espalda, Não vai trazer uma dor nas costas. va a traer el dolor en la misma pierna. Ele vai trazer a dor na mesma perna. Eso es una verdad para todo. Isso é uma verdade para todos. Si el enemigo, perdón, si Dios te entrega una bendición Se Deus te financiera entrega uma bênção financeira y tú dices, ay, finalmente estoy saliendo adelante financieramente, Então, ainda bem que agora eu estou conseguindo caminhar financeiramente. el enemigo va a venir a traer un síntoma Então, o inimigo vai trazer um sintoma. y va a venir en contra de tus finanzas. Então, ele vai vir contra as suas finanças. Si Dios te entrega Se Deus te entrega la libertad a libertação de algún tipo de adicción, de algum tipo de adicción, espíritu de adicción, como el alcohol, sim, um espírito de bebedice. de adicción al alcohol. Algum vício. Obrigado. Gracias. ¿Qué va a suceder? O que vai acontecer? El enemigo va a traer síntoma. O inimigo vai trazer um sintoma. ¿Y cuál va a ser el síntoma? E qual vai ser o sintoma? Vicio. Vício. No va a ser otro, Não vai ser outro. va a ser el mismo. Vai ser o mesmo. ¿Por qué? Por quê? Porque el enemigo viene a probar nuestra fe. Porque o inimigo vem provar a nossa fé. Viene a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que ya recibimos de Dios. Ele vai querer ver o que nós já recebemos de Deus para querer roubar. Quiere ver Ele quer ver si tú realmente se sabes você realmente sabe lo que Dios te entregó. o que Deus te entregou. Quiere probar tu fe. Quer provar a sua fé. El síntoma que él trae, O sintoma que ele traz. si trae el dolor de pierna otra vez, Traz uma dor de perna outra vez. es para probar tu fe. É para provar a sua fé. Tenemos que entender eso. Temos que entender isso. Cuando el enemigo trae un síntoma, Quando o inimigo traz um sintoma, tú tienes que saber, você tem que saber. el demonio está poniendo a prueba mi fe. O demônio está colocando à prova a minha fé. Hay que entender algo. Você tem que entender algo. Al enemigo, O inimigo, tú no le interesas. a ele não interessa.
No le intereso yo. Não interessa eu. No le interesas tú. Não interessa você. No le interesa tu familia. Não interessa sua família. No le interesan tus hijos. Não interessa seus filhos. No le interesa que estés enfermo. Não interessa que você esteja doente. No le interesa que tengas problemas económicos. Não interessa que você tenha problemas econômicos. No le interesa. Não interessa. Escúchalo bien. Escuta bem. No le interesa. Não lhe interessa. Porque la mayoría de nosotros Porque a creemos maioria de nós cremos. que el demonio tiene interés Porque o demônio tem interesse en que estemos enfermos, que estejamos enfermos, en que estemos que dolientes, estejamos doentes, en que estemos con miseria. que estejamos na miséria. Eso es una mentira. Isso é uma mentira. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra E mentalidad. temos que aprender a mudar a nossa mente. Al demonio no le interesas. Ao demônio não interessa. Aos demônios. Lo que a él le interesa Mas o que a ele interessa es robar la bendición que é Dios roubar a da. bênção que Deus te dá. Él no viene en contra de ti, E não vem contra você. ni viene en contra de tus hijos. Não vem contra os seus filhos. Viene a robar la bendición de Vem a lo que roubar a Dios ya bênção que entregó. Deus já lhe entregou. Eso sí le interesa. Isso sim interessa a ele. Y cuando tú entiendes eso, E quando você entende isso, tú te pones en otra posición. você se coloca na outra posição. Ya no estás en el lugar Já não está no lugar. en el que dices, es que el enemigo me E ele ataca te disse: ah, tanto. por que o inimigo me ataca tanto? Es que el enemigo ataca a mi Por que o familia. inimigo ataca a minha família? Es que el enemigo ataca a mi Ah, iglesia. o inimigo está atacando a igreja. Ah, está atacando a mis Ah, hijos. está atacando os meus filhos. No, Não, no le interesas. não interessa. Tu iglesia no le interesa. A igreja não interessa. A él le interesa A ele interessa robar la bendición. roubar a benção. A eso viene, A isso ele vem, a robar la a bendición. roubar a benção. Y cuando tú entiendes E eso, quando você entende isso, tú mudas de posición. você muda de posição. Porque dices, ah, Porque isso, tú dices, ah, aí você disse: ah, ya entendí. já entendi. Ahora tengo revelación. Agora eu tenho revelação. El demonio viene O demônio vem porque quiere robar porque quer roubar lo que Dios ya me entregó. o que Deus já me entregou. Pero ¿sabes qué? Quer saber de uma coisa? La sanidad es mía. A cura é minha. No me la vas a quitar. Ninguém vai roubar. La provisión es A mía. provisão é minha. No me la vas a quitar. Ninguém vai tocar. La libertad es A mía. libertação é minha. No me la vas a quitar. Ninguém vai tirar. La bendición que Dios me dio, A bênção que Deus me deu, me la dio a mí. Ele deu a Y mim. no me la vas a E quitar. não vai roubar. Tenemos que entender eso. Temos que entender isso. Que Él viene a robar la Que ele bendición. quer roubar a bênção. ¿Y cómo lo hace? E como ele faz? Poniendo a prueba tu fe. Botando na prova a sua fé. ¿Por qué es que Él viene a robar la bendición? Por que ele vem roubar a bênção? Porque Dios nos bendice Porque Deus nos abençoa para que nosotros seamos bendición. para que nós sejamos abençoados. Cuando tú estás bendecido, Quando você está abençoado, tú puedes ser bendición para otros. você pode ser bênção para outras pessoas. Cuando tú estás bendecido, Quando você está abençoado, cuando la iglesia de Cristo quando a igreja de Cristo camina en las bendiciones caminha nas bênçãos que Él ya compró, que ele já comprou, que Él ya pagó que ele já pagou para nosotros en la cruz. por nós lá na cruz. Y cuando nosotros caminamos en esas E bendiciones, quando nós caminhamos nessas bênçãos, avanzamos en esta tierra nós avançamos nessa terra, bendiciendo a otros. bendizendo outras pessoas, abençoando outras pessoas. Avanzamos Avançamos y empezamos a impactar e começamos a impactar con bendición, com bênçãos, con todo lo que viene del reino. com tudo aquilo que vem do reino. Porque todo buen don y dádiva perfecta viene de Porque arriba. todo dom e dádiva perfeita vem do céu. Y cuando tú tienes eso, E quando você tem isso, tú empiezas a impactar você começa a impactar la vida de otros a vida de outras con esa bendición. com essa bênção. Y entonces el reino Então o reino, empieza a extenderse. ele começa a crescer. Por eso el demonio Por isso o demônio quiere robar la quer roubar a bendición. bênção. Lo primero O primeiro que Dios bendijo, que Deus lhe abençoou, lo vemos en Génesis. nós vemos em Gênesis. Vemos que Dios habló
Vemos que Deus falou, Dios creó Deus criou y Dios declaró, es bueno. e Deus criou é bom. Pero hubo algo que Él creó. Mas aquilo que ele criou Y la primera e a bendición primeira bênção que hubo sobre la tierra ele colocou na terra fue sobre la familia. foi sobre a família. En Génesis dijo, Em Gênesis diz, y los bendijo. e lhes abençoou. Cuando Dios bendice algo, Quando Deus abençoa alguém, es el poder de Dios mismo é o mesmo poder de Deus depositado depositado en ese lugar. nesse lugar. Por eso es que las familias son tan atacadas. Por isso que as famílias são tão atacadas. Porque la bendición Porque a bênção de Dios de Deus fue colocada foi colocada en la familia. na família. La parábola del sembrador, Na palavra do semeador, en Mateo 13, em 19, Mateus 13:19. dice que cuando alguien recibe la Quando palabra alguém del ouve a reino, palavra do Senhor, pero no la entiende, ou não entende, el enemigo viene y trata de robarla. o maligno vem e quer roubá-la. Este es el ejemplo de la semilla que fue sembrada en el camino. Esse é o exemplo da semente que foi colocada no caminho. Es todo aquel que oye la palabra del reino, Aquele que ouve a palavra do reino, pero no la entiende, pois não entende, porque no está maduro en la palabra, porque não está maduro na palavra, no están firmes en la palabra. não está firme na palavra. Entonces el enemigo Então o inimigo roba fácilmente. rouba facilmente. Después habla de la semilla que fue sembrada en pedregales. Depois ele fala da semente que foi colocada em pedregais. Este es el que oye la palabra Aquele que ouve a palavra y la recibe con alegría. e recebe com alegria. Nosotros vemos mucho eso en las salas de cura. Nós vemos muito isso na sala de cura. Gente que viene, Gente que vem, recibe la palabra, recebe a palavra, recibe la bendición, recebe a bênção, recibe sanidad, recebe a cura, la recibe con alegría, recebe com alegria, sale dando sai gracias, dando gloria graças a Deus, glórias a Deus, porque venía con el dolor en porque pierna tinha uma dor na perna todavia y salió brincando. e saiu curado, Sin embargo, rindo. Todavia, en esta parábola nessa parábola, nos dice nos diz, que debido a que no tienen raíces fuertes porque ele não tem raízes fortes de la palabra na palavra, y son como un bebé, são como um bebê. entonces el enemigo viene Então o inimigo vem y lo roba. e rouba. La persecución viene A perseguição vem a causa de la palabra. por causa da palavra. Eso es algo importante Isso é algo que tenemos que importante conocer. que temos que conhecer. Lo primero que hemos conocido hoy aquí A primeira coisa que vemos conhecido hoje aqui es que el enemigo no viene por ti, é que o inimigo não vem por causa de você, viene a robar bendición. vem roubar a bênção. Lo segundo que tienes que saber, E a segunda coisa que você tem que saber, que en el momento en que la palabra de Dios es que sembrada, no momento que a palavra de Deus é semeada, esto nos lo dice la parábola del sembrador, é isso que diz a palavra do semeador. se levanta Se levanta persecución perseguição a causa de la palabra. por causa da palavra. ¿Por qué? Por quê? Porque si el enemigo te puede robar la semilla, Porque seu inimigo pode roubar a semente. por eso está comparando a la palabra de Dios con semilla. Por isso que está comparando a palavra de Deus com semente. Si él puede venir y robarla Se ele pode vir e roubá-la antes de que haga raíz firme antes en que ti haja raiz dentro de y você dé fruto, e dê fruto, entonces no vas a ver la bendición. então não vai vir a bênção. Siempre que recibes palabra, Sempre que você recebe palavra, el enemigo va a querer venir a o robarla. inimigo vai querer roubar. Y eso tú tienes que conocerlo. E isso você tem que conhecer. Estoy tratando de ir rápido. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener frente a esto? Quais são as atitudes que devemos ter diante disso? Tenemos que entender que hay poder en el acuerdo, Devemos que entender que há poder en el acuerdo. na concordância. La palabra de Dios dice A palavra de Deus diz
Lucas 10:19. Em Lucas 10, 10:19. 19. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, É aqui que eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. y sobre toda fuerza del enemigo, E sobre toda a força do inimigo. y nada E nada te podrá hacer daño. poderá te fazer algum dano. Esa es la verdad. Essa é a verdade. Nada te puede tocar. Nada pode te tocar. La única manera A única maneira en que el enemigo puede accesar a tu vida que o inimigo pode acessar a sua vida es si tú le das autoridad. é se você lhe dá autoridade. ¿Cómo es que le damos autoridad al enemigo? E como é que nós damos autoridade para o inimigo? Acordando con él, Tendo concordância com ele, pactando con él, fazendo um pacto com ele, porque está escrito porque está escrito, que hay poder en el acuerdo. porque há poder na concordância. La palabra de Dios dice A palavra de Deus diz, que Dios es un Dios de pacto. porque Deus é um Deus de pacto. El enemigo conoce O inimigo conhece el poder del o pacto. poder da aliança, do pacto. Por eso es que Por isso que, para él lograr entrar a tu vida para ele poder entrar na sua vida y tener autoridad legal e poder ter autoridade legal para hacer su obra, para fazer a sua obra, que sabemos que es robar, sabemos que é roubar, Matar. matar, destruir, destruir, para que él pueda hacer eso en tu para vida, que ele possa fazer isso na sua vida, tú tienes que darle legalidad você tem que dar alguma legalidade por medio de tu autorización. por meio da sua autorização. ¿Cómo es que lo autorizamos? Como é que autorizamos? Cada vez que tú decides Cada vez que você decide tomar algo del enemigo tomar algo do inimigo para usarlo en tu vida, para usar na sua vida, tú estás acordando con el enemigo. você está fazendo um pacto, um acordo com o inimigo, uma concordância. El enemigo viene y te dice, O inimigo vem e te diz: enójate. fica enojado, amargurado. Dios dice, E Deus diz: ama, ama, perdona. perdoa. Pero el enemigo dice, enójate, Mas o inimigo diz: amargura, véngate. se vinga, tenha vingança. Y tu decisión E a sua decisão es é a quién vas a servir. que a qual Deus você vai servir? ¿Vas a servir a Dios Vai servir a Deus o vas a servir al enemigo? ou vai servir o inimigo? Cuando tú decides enojarte, Quando você decide ficar amargurado, cuando decides vengarte, quando você decide se vingar, estás tomando está tomando de la semilla, a semente a semente del enemigo, do inimigo. y él la planta en ti E ele planta ela em você y empiezas a dar esos frutos, e começa a dar frutos, frutos de maldad. fruto de maldade. Así los llama la palabra de Dios. Assim chama a palavra de Deus. Y ahora E agora, el enemigo o inimigo tiene algo de él tem algo dele en ti. em você. Cuando un demonio te ve, Quando um demônio te vê, puede identificar pode te identificar algo de la tiniebla das trevas en ti. em você. Dice, Ele diz: ahí hay algo. ali tem alguma brecha, Hay una puerta abierta. ali é uma porta aberta. Y legalmente E com legalidade, el enemigo puede venir a instalar ele su pode obra, vir instalar e fazer a sua obra, que necesariamente que necessariamente va a ser mala, vai ser mal. mas no tiene que ser enfermedad. Mas não tem que ser uma doença. Puede ser Pode ser tristeza, tristeza, opresión, opressão, depressão, deseo de muerte, desejo de morte, enojo, amargura, mucha rabia, muita raiva, celos, ciúmes, contiendas, contenda, envidias. inveja. Tenemos toda la lista en Gálatas. Teremos todas as listas em Gálatas. Cualquiera de esas cosas, Qualquer uma dessas coisas, el enemigo va a empezar o inimigo vai começar a meterla en tu vida. a começar a colocar na sua vida. ¿Por qué? Por quê?
Porque nosotros le dimos legalidad. Porque nós demos legalidade. Tienes que pedirle hoy al Espíritu Santo Eu quero que você peça hoje ao Espírito Santo, que Él te muestre que Ele te mostre cuál es la legalidad qual a legalidade que el enemigo tiene en tu vida. que o inimigo tem na tua vida. ¿Qué has permitido O que você tem permitido en tu corazón no seu coração que no es de Dios? que não é de Deus? ¿Hay rencor? Será que é um rancor? ¿Hay falta de perdón? Falta de perdão? ¿Hay resentimiento? Será que é algum ressentimento? ¿Hay dolor? Alguma dor? ¿Tristeza? Tristeza? ¿Preocupación? Preocupação? ¿Inseguridad? Insegurança? ¿Qué hay O que há que no es de Dios? que não é de Deus? Empieza a pedirle al Espíritu Santo Começa a pedir ao Espírito Santo que te lo muestre. que Ele mostre para você. Porque hay muchos de nosotros Porque há muito de nós que a veces, que en ocasiones, há ocasiões, sabemos cuál es la puerta abierta. nós sabemos qual é a porta aberta. Pero si tú quieres bendición, Mas se você quer bênção, necessariamente vas a tener que cortar vai ter que cortar con ese pacto que hiciste con el enemigo. com essa aliança que você tem com o inimigo. Vas a tener que pedirle perdón a Dios. Vai ter que pedir perdão para Deus. Porque a veces con nuestra boca Porque às vezes com a nossa boca declaramos que Él es nuestro Señor. declaramos que Ele é o nosso Senhor. Pero con nuestras decisiones Mas com as nossas decisões y con nuestros actos e com as nossas ações servimos al enemigo de nuestro ao Dios. inimigo do nosso Deus. Y en el mundo espiritual E no mundo espiritual no podemos engañar a nadie. não podemos enganar ninguém. Porque no podemos engañar a Dios, Porque não podemos enganar a Deus, ni tampoco a los demonios. nem tampouco os demônios. Entonces, Então no nos engañemos a nosotros mismos. não vai se enganar a si mesmo. Si tú viniste hoy aquí Se você está hoje aqui buscando algo de Dios, buscando algo de Deus, yo te voy a decir una cosa. eu vou te dizer uma coisa. Primero busca. Primeiro busca ¿Qué hay del enemigo en ti? o que há do inimigo em você. Porque nos tenemos que deshacer de eso. Porque nós temos que desfazer disso. Para que entonces Dios pueda Para que assim Deus possa desatar sobre ti vir sobre a sua vida. la bendición que le estás pidiendo. Porque a bênção que você está pedindo. Entonces realmente no se trata hoy de venir a pedirle al Señor. Então não se trata hoje de vir pedir a Deus. Más bien se trata de venir a reconocer Mas se trata sim de vir reconhecer en dónde estamos desordenados, onde estamos com alguma desordem. en dónde hemos abierto la puerta. Onde nós abrimos uma brecha. Se trata de reconocerlo. Se trata de reconhecê-lo. No se trata de justificarnos. Não se trata de se justificar. Y te voy a decir por qué justificarte no es una buena idea. Eu vou te dizer por que se justificar não é uma boa ideia. Porque o te justificas tú Porque você se justifica você. o dejas que Él te justifique. Ou você vai deixar que Ele te justifica. Y el único que tiene el poder, E o único que tem o poder, porque pagó con su vida porque Ele pagou com a sua vida y con su sangre, e com o seu sangue, puede romper pode y romper limpiar todo e pecado, limpar todo o pecado. es Jesucristo. É Jesus Cristo. Entonces, Então, o te justificas tú ou você se justifica você, o dejas que Él te ou justifique. deixa que Ele te justifica. Así es que toma una decisión Então sabia você vai ter que tomar uma decisão sábia. y háblate a ti mismo E você vai falar para você mesmo. y dite, E diz para você: deja de justificarte, ah, eu tenho que parar de me justificar. porque el que te justifica vive. Porque quem me justifica vive. No seas necio. No seas necio. No seas necio. Não seja nécio, novo. Terco. ¿Sabe? Necio, terco. Nécio, novo. Cabeza dura. É nécio, cabeça dura, novo na fé. Háblate así a ti mismo. Habla para você, fale para você mesmo. No seas cabeza dura. No seas cabeza dura. Não seja cabeça dura. No trates de justificarte. Não trate de ficar se justificando. Alma mía,
Que mania? Alma mía. Alma minha. ¿Se acuerdan David cómo le hablaba a su alma? Lembra como Davi falava da sua alma? Alma mía. Aquieta minha alma. Así tenemos que hablarle a Assim nuestra que nós alma. devemos falar da nossa alma. Cuando se pone necia, Então, quando você é um cabeça dura, hay que hablarle al alma então você tem que quebrantar a sua alma y decirle no. e dizer não, No trates de justificar, não trate de se justificar, porque hay uno que te justifica. porque tem alguém que te justifica. Mejor reconoce tu error. Melhor é você reconhecer o seu erro. Mejor humíllate, É melhor se humilhar, porque Dios exalta al que se porque humilla. Deus te exalta nesse momento. Tienes que empezar a hablarle a tu Tem que alma. começar a falar a sua alma. Yo espero Eu espero que ya haya muchos aquí que já existam muitos aqui que están identificando que estão identificando cuál es la puerta abierta qual é a brecha aberta y que ya estén trabajando, e que já estão trabalhando, falando con Dios, falando com Deus, diciéndole, Señor, dizendo: Senhor, perdóname. me perdoa. La verdad es que he estado mal. Na verdade, eu que estava mal. ¿A qué hora tenemos que acabar? Ok. Una vez que nosotros pedimos perdón delante de Dios por nuestro error Uma vez que nós pedimos perdão diante de Deus pelo nosso erro, y dejamos de justificarnos deixamos de nos justificar y decimos, es cierto, Señor, perdóname, no he podido perdonar, estoy enojado con esa persona, é verdade, Jesus, eu estou amargurado com essa pessoa. pero yo te pido que me perdones Então eu peço, Senhor, me perdoa y que me ayudes a tomar la decisión e me ajude a tomar a decisão de perdonar de perdoar, como tú lo haces, como você faz, como você fez, porque tú perdonas porque o Senhor perdoa y olvidas. e se esquece. Tu palabra dice A tua palavra diz que tú perdonas que o Senhor perdoa y avientas al mar del olvido, e acabou. arrojas al mar del olvido. E fica no mar do esquecimento. Ayúdame a ser como tú. Me ajuda a fazer como você, como o Senhor. Cuando nosotros logramos hacer eso, Quando nós lembramos de fazer isso, la palabra de Dios dice a palavra de Deus diz que Dios exalta al que se humilla Deus exalta aquele que se humilha y le da gracia. e lhe dá graça. ¿Qué quiere decir eso? O que quer dizer Que isso? cuando tú reconoces tu error, Quando você reconhece o seu erro, pides perdón pede perdão y le dices al enemigo, ya no más. e já diz para o inimigo: chega, Cortas con ese acuerdo, corta com esse acordo con el resentimiento, todo o ressentimento. con lo que tú tengas que cortar. E diz que você tem que cortar. Tú sabes qué es lo que traes. Você sabe o que acontece. Cuando tú cortas con Quando você eso, corta, la gracia de Dios a graça de Deus viene sobre de ti. vem sobre você. Y la gracia de Dios E a graça de Deus es el poder de Dios é o poder de Deus actuando atuando en tu vida, na sua vida, a tu favor. ao seu favor. Nosotros no podemos salir E nós não podemos sair de la situación da situação por nosotros mismos. por nós mesmos. Pero cuando la gracia de Mas Dios quando a graça viene, de Deus vem, el poder de Dios, o poder de Deus, que es el todo poder, que é todo poder, empieza a actuar e en tu começa a vida atuar em sua y vida, empieza e a começa a limpar, impulsarte y a llevarte e começa a te y a levar sacarte e a tirar você de ese lugar en desse donde lugar estabas. onde você estava Empieza a e transformarte, começa a te transformar, empieza a cambiarte, começa a mudar, te da el poder começa a pegar esse poder para hacer para fazer lo que en tus propias fuerzas com as suas próprias forças. no puedes hacer. Você não pode fazer. Por eso no te justifiques, hermano. Por isso não se justifica a si mesmo. Deja que Él te Deixe que justifique Ele te y justifique que la gracia de Dios e que a graça de Deus venga sobre ti venha sobre ti para mudar para mudar todas las cosas en todas tu vida. as coisas da sua vida. Una vez que oremos por ti,
Uma vez que nós oramos por você, una vez que el Espíritu Santo impacte tu vida, uma vez que o Espírito Santo impacte a sua vida, que tú salgas de aquí, que você venha até aqui, tienes que saber cómo mantener tem que saber como manter esa sanidad essa cura o lo que Dios te ha entregado. com aquilo que Deus te entregou. Y la manera de hacerlo E a maneira de fazer isso es, primero, saber que el enemigo va a querer venir a robarlo. é saber que o inimigo vai querer roubar a sua bênção. Estar preparado. Você tem que estar preparado. ¿Cómo te vas a preparar para combatir Como é que você vai estar preparado para compartilhar con la palabra de Dios? com a palavra de Deus? Si lo que Dios saca de ti hoy O que Deus tira de você hoje, es temor, esse medo, es miedo, tú tienes que conocer la palabra de Dios. você tem que conhecer a palavra de Deus. Tienes que ir y buscar escrituras. Você tem que ir lá e procurar a escritura, 4 o 5 escrituras 4 ou 5 palavras que hablen la verdad de Dios. que falam a verdade de Deus. Porque la verdad es Porque a verdade é, que el perfecto amor de Dios porque o perfeito amor de Deus echa fuera todo temor. lança fora todo medo. La verdad es A verdade é, que todo lo puedo en Cristo que me porque fortalece. tudo posso naquele que me fortalece. La verdad es A verdade que é no hay nada que temer, que eu não tenho nada a temer, porque Él es mi escudo y mi torre porque Ele é fuerte. meu escudo, minha fortaleza, minha torre forte. Tú tienes que saber cuál es la verdad. Você tem que saber qual é a verdade. Y esa verdad, E essa verdade esa palabra de essa Dios, palavra de Deus es la espada de Dios en tu é a vida. espada de Deus na sua vida. El demonio va a querer venir O demônio vai querer vir, y poner otra vez colocar outra vez el síntoma, esse sintoma, la tristeza, a tristeza, el enojo, a amargura, el dolor, a dor, la enfermedad, a enfermidade, la carencia, a carência, cualquiera que sea el síntoma, qualquer que seja o sintoma. el enemigo va a querer venir a O ponerlo. inimigo vai querer colocar de Pero tú novo. tienes que estar Mas listo. você tem que estar pronto. Si el síntoma era miedo, Se o sintoma era o medo, cuando el enemigo venga quando o inimigo y vier, quiera traer miedo en ti, quer trazer medo em você, tú lo vas a você identificar, vai saber identificar, pero mas ya no vas a estar en la misma posición, não vai estar na mesma posição. porque Dios ya te sacó de Porque ahí, Deus já te tirou dali. ya te fortaleció, Ele já te fortaleceu. ya no va a venir y te va a invadir, Ele não vai vir e vai invadir. va a venir y va a tratar de Ele entrar, vai vir e vai tratar de entrar. pero cuando se acerque, Mas quando você se acerta, tú vas a sacar la espada você vai sacar a y espada. le vas a cortar la cabeza a Vai ese demonio cortar a cabeça desse demônio. para que deje de hablarte. Para de parar de falar. No escuches. Não escuta. La palabra de Dios dice, A palavra de Deus diz: no entretengas demonios. não fique entretendo demônios. No entretengas demonios. Não acredite neles. No los estés escuchando. Não fique escutando o que ele En diz. el momento que el demonio venga a hablarte una mentira, Quando o demônio vier falar uma mentira. es que, qué miedo, ¿qué le va a pasar a usted? No tiene trabajo. Olha só, você não tem trabalho, como é que você vai pagar suas contas? Tienes que tener lista tu espada. Você tem que estar pronto com a espada. ¿Y cuál es tu espada? E qual é a sua espada? Mayor es el que está en mí que el que está en este Maior mundo. que está em mim do que está no mundo. Te corto la cabeza. Eu corto a cabeça. Mentiroso. Mentiroso. Porque no tengo nada que Porque temer. eu não tenho nada a Porque temer. yo soy un éxito. Porque eu tenho Porque êxito. yo soy victorioso. Porque eu sou vitorioso. Porque Dios está en mí. Porque Deus está Porque em si mim. Dios está conmigo, no hay Porque nada Deus que está temer. comigo, não há nada a temer. Tienes que estar preparado. Tem que estar preparado. Tú no puedes Você não pode ir a buscar ir buscar tu espada sua espada en la palabra em palavra cuando el demonio ya te está atacando. quando o demônio já está atacando. Eso no funciona. Isso não funciona. Si en una batalla Se numa batalha tú sales corriendo você está correndo, a buscar tu arma, buscar sua arma, lamento decirte lamento te dizer, que esa batalla essa batalha la vas a perder. já vai perder. Gloria a Dios, porque Gloria la a Dios. guerra la tenemos ganada. Porque já temos ganho algumas Pero en batalhas. esa batalla Mas essa batalha, el demonio te va a o vencer. demônio vai vencer. Y otra vez Outra vez. vamos a regresar a donde estábamos. Vamos voltar para onde estávamos. Por eso tienes que estar firme en la palabra. Por isso que você tem que estar firme na palavra. Y fe viene por el oír. E você vai poder ouvir. Y fe viene por el oír. E a fé vem pelo ouvir.
por oír la palabra. e ouvir a palavra, Tú tienes que estar escuchando la você tem que verdad estar de escutando a Dios verdade de Deus, más mas que lo que estás declarando, o que você está lo que el declarando enemigo hace. é o que o inimigo faz. Deja de declarar Para de falar lo que el demonio hace o que o demônio está fazendo y empieza a buscar e a tu Dios. começa a buscar a Deus, Empieza a conocer a tu Dios. começa a conhecer o teu Deus, Empieza a conocer su palabra. começa a conhecer Empieza sua a palavra, declarar su começa palabra. a declarar sua palavra, Porque cuando declares la palabra porque de quando Dios, você declara a palavra de Deus, más mais que lo que has estado hablando, lo que el enemigo hace, do que ficar falando o que o inimigo faz, vas a ver la manifestación de la palabra você de Dios. começa a ver a manifestação da palavra de Deus. Tenemos que estar preparados. Temos que estar preparados. No es suficiente Não é suficiente venir a un culto, vir a um culto, ver la sobrenaturalidad de ver Dios, o sobrenatural de Deus, salir sanado. sair curado. En este lugar, Esse lugar, díganme los que están en salas de cura. diga nesse lugar aqueles que são e fizeram parte da sala de cura. ¿Hay alguien que puede dar testimonio de que ha visto la sanidad de Dios? Alguém aqui pode dar testemunho que foi curado na sala de cura pela sanidade de Deus? Alguém aqui foi curado na sala de cura? Levante as mãos. Eu passei pela sala de cura e fui curado. Levanta a mão alta assim, por favor. ¿Hay alguien que ha pasado por la sala de cura y ¿Quién ha aquí pasó recibido por la sala algo de de cura? Dios? E viu o milagre de Deus. Aleluia. La gente que sirve en las salas de cura, Quem serve aqui na sala de cura? ¿han visto? ¿Alguien ha testificado? Vocês viram alguma cura em nome de Jesus? Ela quer que levante as mãos quem já viu algum milagre na sala de cura. Levante as mãos. ¿Quién ha visto un milagro aunque no sea en las salas de cura? Uau. ¿Quién ha visto un milagro Quem viu um milagre aunque no sea en las salas de cura? na sala de cura? ¿Quién sabe que Dios sana? Quem sabe que Deus cura ali? ¿Quién sabe que Dios hace milagros? Quem sabe que Deus faz ¿Quién lo ha milagres? visto? ¿Quién Quem lo ha viu, testificado? testificou, passou pela sala de cura e saiu dali diferente. Quem já fez isso? Levanta as mãos. Uau. Tenemos testimonios, Temos testemunhos, pero también sabemos mas também sabemos que muchas veces que muitas vezes perdemos lo que recibimos. perdemos o que recebemos. ¿Cuántos aquí han recibido algo y lo han perdido? Quantos aqui já recebeu algo de Deus e por algum motivo perdeu? Levanta as mãos. ¿Y qué es lo que el demonio te hace creer? E o que o demônio quer que você creia? No, usted no sanó. Não, você não está curado, não. No, usted no fue liberado. Você não foi curado, liberto, não. No, Dios no hizo nada. Deus não fez nada. Eso es una mentira. Isso é uma mentira. Dios lo hizo. Deus fez. El problema es O problema é que no sabemos que não sabemos cómo guardar, como guardar, cómo proteger como proteger lo que Dios nos da. o que Deus nos faz. No sabemos Não mantenernos sabemos manter en el lugar de la no bendición, lugar da bênção, en el lugar de la libertad, no lugar da libertação, en el lugar de la no sanidad. lugar da cura. No es que Dios no hizo. Não é que Deus não fez. Mi pueblo perece por falta de Meu povo conocimiento. perece por falta de conhecimento. Somos nosotros Somos nós los que no tenemos el conocimiento que suficiente. não temos o conhecimento suficiente. Pero hoy Dios nos está equipando. Mas hoje Deus está nos equipando. Hoy Dios va a entregar cosas. Hoje Deus vai fazer coisas. Y por fe, E por fé, yo declaro eu declaro, que aquí va a haber muchos vai vir muitas que van a saber cómo guardar que su vão saber sanidad, como guardar a sua cura, que van a saber cómo guardar saber como su guardar bendición, sua bênção, porque saben que es de ellos porque sabe que eles, y que ningún demonio va a venir a que nenhum robárselas, demônio vai roubar isso, que se van a preparar que vão se preparar con la espada del com a Espíritu. espada do Espírito. Cuando venga el demonio Quando vem um demônio a querer robar, a querer roubar, le van a volar la cabeza a ese vai demonio. tirar a cabeça desse demônio. Amén. Amém? Cierra tus ojos ahí donde estás Feche seus olhos aí onde você está y vamos a prepararnos. e vamos nos preparar. Vamos a entender Vamos entender. que mientras nosotros venimos buscando la manifestación, Enquanto nós estamos buscando a manifestação, Dios está buscando la transformación. Deus está buscando a transformação. Tú vienes buscando una manifestación. Você vem buscar a manifestação? Dios está buscando tu transformación. Deus está buscando a sua transformação. Padre, Pai, en el nombre de Jesús, em nome de Jesus, te pedimos te pedimos
Que en este momento que nesse momento tu Espíritu Santo o seu Espírito Santo venga sobre cada persona en venha este sobre cada lugar. pessoa desse lugar. Que empieces a ministrarlos. Que comece a ministrar. Que puedas mostrarles con claridad Que possa nos mostrar com clareza cuál es la causa qual é a causa por la cual pelo qual ellos tienen esa carencia. que eu tenho essa carência. Que ellos puedan verlo. Que ele possa ver. Que ellos puedan reconocerlo delante de ti. Que eles possam reconhecer diante de ti. Que no se justifiquen. Que eles não se justifiquem. Simplemente reconozcan su error. Que eles simplesmente reconheçam a sua dor, o seu erro. Y que puedan venir humildemente Que delante de possam ti. pedir diante de ti humildemente. Ayúdalos, Señor, Ajuda-nos, Senhor. a que hoy sea un día de transformación. Que hoje vai ser um dia de transformação. Que hoy sea un día de cambio. Que hoje vai ser um dia de mudança. Ven, Espíritu Santo, Vem, Espírito Santo, y haz tu poderosa obra e faz a sua poderosa obra sobre la vida de cada filho, sobre a vida de cada filho, sobre la vida de cada amado, e sobre a vida de cada amado. porque tú deseas, Porque o Senhor deseja, tu palabra dice, a sua palavra diz: amado, amado, yo deseo, eu desejo, es mi deseo, esse é o meu desejo, verte prosperado que te vê próspero en todo, em tudo, verte sano, ver você sarado, verte te ver gozando de la vida abundante gozando de uma vida abundante que yo te entregué. que eu te entreguei. Esa es tu voluntad, Señor. Essa é a vontade do Senhor. Y todo lo que está fuera de ese orden en nuestra vida, E tudo que está fora disso, desse propósito na nossa vida, necesitamos necessitamos encontrar encontrar cuál es la autoridad que el enemigo tiene qual a autoridade que o inimigo tem para arrebatársela. para fazer isso que ele está fazendo com você. Ven, Espíritu Santo, Vem, Espírito Santo. ven, Vem, ven, Señor. vem, Senhor. Ministra Ministra nuestros corazones. nossos corações. Ministra. Ministra, Pai. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Ven, Vem, ven, Señor. vem, Senhor. Ven, Señor. Vem, Senhor. Te necesitamos.